1 Reis, capítulo 7. Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos, até seu completo acabamento. Construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre os quais se apoiavam vigas de cedro aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro sustentada por 45 colunas dispostas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Depois, Salomão mandou construir o Salão das Colunas, com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele, e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a sala do trono, onde ouvia e julgava, conhecida como a Sala da Justiça, coberta com cedro desde o soalho até o teto. A sua casa, em que residia no outro lado do pátio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha do faraó com quem tinha se casado. Todas essas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra dos lados que ficam para dentro e para fora do edifício. E isto desde o alicerce até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Por cima desses blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medida e vigas de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas, do mesmo modo que o pátio interior do templo do Senhor Yahvé, com sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro a fim de que trouxessem Hurão. Era Hurão filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um cidadão de Tiro, que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas com o fio de 12 côvados. Ele fez também 2 remates de bronze fundido que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel destes pedia 2 metros e 25 centímetros de altura. O alto de cada coluna era adornada com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze fundido em redor sobre uma rede, para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham um formato de lírios e mediam 1,80 metros de altura. Nos remates das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfileiradas ao redor.
Hurão colocou essas duas grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava ao lado sul se chamava Jaquim. Ele estabelece. A que ficava ao lado norte se chamava Boaz. Ele é poderoso. Os capitéis no alto tinham o formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. Hurão fez também uma piscina chamada Mar, de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era necessário um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora, um tanque, havia duas fileiras com ilustrações de frutos de 5 em 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze, que se olhava para fora. 3 fixavam seus olhos no norte e 3 fitavam o oeste. 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos, e a sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40.000 litros. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 metros de comprimento, 1,80 metros de largura e 1,35 metros de altura. Esses suportes móveis eram feitos deste modo. Tinham placas laterais fixadas a armações. Nas placas, entre as armações, estavam estampados desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois havia ilustrações de espirais em relevo como grinaldas. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze com eixos também de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem, e os seus eixos bordados, raios e seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como se fosse uma braçadeira, de 22 centímetros de altura. De igual modo, no alto de cada um destes carrinhos havia também apoios e painéis que formavam uma só peça com o pequeno carro. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Deste modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 metros de diâmetro e a sua capacidade era de cerca de 800 litros. Hurão colocou 5 carretas no lado sul à direita do templo e as outras 5 ao lado norte à esquerda. Quanto ao mar, o tanque ele firmou no lado sul, no canto sudeste do templo. Hurão também fez as caldeiras, recipientes para as cinzas, assim como as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis em forma de taça que estavam no alto das colunas,
as 2 redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas, as 400 romãs de bronze fundido para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada rede, a fim de cobrirem os 2 capitéis que ficavam no alto das colunas, os 10 pequenos carros com as suas respectivas 10 pias, o mar, o tanque com os seus 12 touros de sustentação, e as caldeiras, as pás, as bacias, todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo do Senhor Yahvé, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão um terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Entretanto, por causa de sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios, e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa do Senhor Yahvé, o Eterno, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual repousavam os pães da proposição, oferecidos à presença de Deus, os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos, e também para os portais do átrio principal. Deste modo concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo do Senhor Yahvé. Então Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado ao Senhor, e depositou junto com os demais tesouros da casa do Senhor Yahvé, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios.